Olá, vamos então dar continuidade às nossas videoaulas. Agora nós vamos falar sobre a teoria de Douglas North e também a teoria de Jane Jacobs. Nós vamos utilizar como referência esses materiais aqui estão citados, a dissertação do Márcio Coutinho, o texto, o capítulo do Monastério Cavalcante, e colocamos também à disposição de vocês no AVA o texto do Douglas North sobre a teoria de localização e crescimento econômico regional. Então, como vocês já viram antes, a gente já comentou a respeito dos grandes blocos teóricos que nós percebemos até o século XX, né? Então, o Douglas North ele está aqui nesse hall de autores aí do final dos anos 50, né? Então, a publicação dele em 1959, a da Jacobs 1961. A gente precisa sempre ressaltar que quando você coloca um livro desse publicado, então, por exemplo, a publicação 1959, isso aí é reflexo de um tempo de estudo que o autor teve, mais um tempo para a editoração do livro, do artigo científico, para a publicação. Então a gente pode imaginar aí um desenvolvimento que veio ao longo dos anos 40 e 50, né? Então até chegar aqui a publicação no final da década. O texto do Douglas North, então a gente consegue ver aqui o texto original dele, né? A gente está trabalhando com esse texto que foi uma tradução do exemplar original, onde ele fala, então, teoria da localização e crescimento econômico regional. Né? Então, ficou famoso pelo nome de teoria da base exportadora, ou teoria da base de exportação. Douglas North, ele ficou famoso aí, ganhou o prêmio Nobel, entre outras coisas, pelas teorias associadas aos contratos, à governança, à economia institucional. E aí a gente tem esse aspecto importante que é da teoria de base exportadora. Bom, na década de 50, então, ele elaborou, não só ele, outros autores, né, mas verificou que existiam algumas inadequações das teorias de localização e do crescimento regional. No caso, ele estava olhando para a economia norte-americana e ele conseguia enxergar que nem sempre a teoria estava compatível com aquilo que era visto na economia norte-americana, né? Principalmente ele estava criticando a ideia de estágios de desenvolvimento, né? Ele estava questionando essa coisa de que você tinha uma economia agrária primária, depois gerava excedentes, começava a industrializar, começava a decolar, né, até atingir o nível de desenvolvimento, vamos dizer, das economias mais desenvolvidas hoje, um grande desenvolvimento. Então ele verificava que isso não era bem correto, não era sempre que isso acontecia. E ele contesta, então, esse desenvolvimento regional em etapas. Essas etapas, então, a região agrícola autossuficiente, uma especialização do comércio entre as regiões, por causa da redução de custos, por causa de ganhos aí de escala, que no caso alcançariam aí com retornos decrescentes no setor primário e aumento de população. Ele faria então uma migração, a economia migraria para uma industrialização e uma especialização de atividades secundárias. Ele contesta isso. Ele entende que não é bem assim, não era isso exatamente que ele via na economia americana. E então ele argumenta que essa sequência às vezes funciona na Europa, mas às vezes não funcionaria, não estaria adequada para a América, né? A América do Norte. Então, ele observa se uma baixa capacidade de explicação, né? Ele observa então uma baixa capacidade da teoria clássica de localização nessa dinâmica regional. Aquelas teorias que vinham lá então do Christaller, do Weber,
as ideias de implantação de indústrias. O próprio Perrault, ele questiona um pouco isso, né? E não tem exatamente uma adequação, e ele propõe então algo mais, né? Então ele fala que para a teoria, para a gente teorizar e observar a história do Pacífico Noroeste dos Estados Unidos, o desenvolvimento estaria baseado principalmente na produção e exportação de produtos. Ele vai falar muito dessa coisa da exportação, né? Então lá tinha principalmente trigo, farinha e madeira como itens básicos para exportação. E essa taxa de crescimento dessa região estaria ligado então às exportações básicas. Todo o desenvolvimento dependeria desta exportação desde o início. Então, para ele, existe um modelo, existiria uma base exportadora necessária para o desenvolvimento. Deveria começar já com artigos exportáveis, isso daria então um impulso para aquela região. Então, o Norte desenvolveu o conceito de base de exportação para designar esse coletivo de produtos exportáveis de uma região. Poderia ser primário, secundário ou terciário. A ênfase dele era produtos exportáveis, não necessariamente da agricultura ou da indústria ou de serviço. Essa exportação ela era reflexo de uma vantagem comparativa que aquela região possuía, principalmente associada a custos. Então, existiam vantagens associadas a esses produtos, de tal forma que as regiões cresceriam, alimentando esses setores exportadores e os fatores e portanto, todos a infraestrutura necessária para esta exportação. A base de exportação, então, desempenha para ele um papel fundamental na conformação da economia da região, tá certo? Vai mudar o nível de renda, a renda absoluta, a renda per capita também, e nisso afeta a quantidade de atividades que você tem naquela região, tanto secundárias como terciárias, né? Então, em todos os níveis da economia. Então, o Norte descreve o desenvolvimento regional a partir do surgimento da atividade de exportação baseada em fatores locacionais específicos. A região tem algo que lhe confere vantagem comparativa. As atividades ligadas a esse setor de base exportadora vão gerar efeitos sobre a economia local, tanto diretos como efeitos indiretos, e isso vai então alastrar pela economia e vai permitir este crescimento, né? Ela vai induzir, portanto, surgimento de polos de distribuição, cidades que começam a desenvolver, a realizar processamento industrial, começa a realizar os serviços associados à exportação. Então, você imagine alfândega, aspectos sanitários, aspectos ligados à embalagem, à certificação, padronização, aos fluxos financeiros entre regiões que vão se tornar necessários, né? E para o Norte, então, a diversificação setorial é o resultado do sucesso das atividades de base e não o resultado do esgotamento do setor primário. Não é porque o setor primário esgotou e necessita mudar para o setor secundário. É porque existe um sucesso nas atividades de base e pressionam outras atividades, levando a modernização, ao crescimento dos outros setores também da economia. Então, bom, existem críticas a esse modelo, né? O Thibault, ele vai argumentar que essa teoria da base exportadora depende da delimitação da região. Se a região expandir seus limites, aquilo que é considerado exportação passa a ser um componente interno à região e não da base.
ele também fala que o norte ignorou a possibilidade de que uma melhor alocação de fatores poderia levar, inclusive, a uma redução das exportações, né? Então, você pode imaginar que existe aí uma delimitação regional que pode alterar esse cenário, essa argumentação, e também a alocação de fatores que poderia, então, inclusive fazer com que o produto que está sendo exportado fosse consumido internamente. A gente pode associar isso, por exemplo, à indústria nossa de proteína animal. Por exemplo, onde nós temos aí um início com uma grande produção de grãos na indústria primária, muito grão saindo em cima dos caminhões, portanto não sendo industrializados aqui dentro do estado, e de repente com algumas características que vão melhorando a alocação dos fatores, a gente começa a ver o processamento dos grãos aqui dentro do estado, a fábrica de rações, o setor de abate de animais e integração vertical nesses setores que acabam levando, portanto, a internalização desse grão. Esse grão que antes ia para fora do estado, agora ele fica aqui dentro, ele vira ração, ele vira alimento para os animais, aves, suínos, confinamentos de bovinos também, e nós vamos ter aí o abate desses animais aqui, e esses animais vão sair, então, como carne resfriada para outros. O que não deixa de ser uma exportação. Só que agora nós estamos mudando, estamos exportando produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, a carne. Ainda vemos também uma outra crítica, é que, segundo alguns autores, aí, a teoria da base exportadora não chega a ser uma teoria de desenvolvimento. Seria, na verdade, uma ideia de determinação da renda no curto prazo, mostrando uma relação aí entre as exportações e a atividade total da região. Né? Mas isso aí são críticas, né? As teorias normalmente elas vão ter esse tipo de racionalidade, e nós vamos ainda desenvolver isso um pouco mais ainda nessa videoaula. Então, 4 anos após a publicação de seu trabalho, né, o Norte mesmo vai rever alguns argumentos e questionar realmente a exportação dos produtos agrícolas como uma forma inequívoca de alavancar o desenvolvimento regional. Então, não é a única forma, tá certo? Não é exatamente não quer dizer que é a melhor, nem que é a pior forma de alavancar o desenvolvimento de uma região. Eu acho que a gente tem que entender que ela é uma das formas, ela é uma alternativa, e a gente não pode ignorar que algumas regiões realmente conseguiram grande desenvolvimento, tendo a exportação de produtos como uma das formas, né, como uma grande fonte de renda, capaz de gerar empregos e capaz de gerar resultados importantes. Então a gente consegue perfeitamente achar locais, zonas de processamento de exportação, áreas de livre comércio, áreas como Zona Franca, né, no caso de Manaus, por exemplo. A gente consegue enxergar regiões que prosperaram bastante com essa lógica de exportação. Nós temos municípios que estão conseguindo grande destaque na exportação de grãos, né? O importante e que a gente observa é que é necessário, é sabido, é conhecido que a economia precisa diversificar. Ela pode iniciar com a exportação, mas é importante que ela não fique presa a uma única fonte de renda. Até porque a exportação implica um relacionamento, uma demanda no exterior. Ou seja, forças que estão fora do seu controle, estão fora da região, e que, se você tiver uma dependência muito grande, isso pode não ser totalmente adequado. Tá? Então, bom, o Norte vai afirmar que, caso
a atividade primária seja baseada em grandes propriedades, os efeitos econômicos sobre a região podem ser muito limitados, né? Então, perfis de demanda concentrados levariam, de um lado, a produção de bens de subsistência para os mais pobres e, de outro, a importação de bens de consumo de luxo para a elite, né? O Celso Furtado ele vai falar disso, né, no que ele chama de uma economia dual, onde você tem produção de subsistência e importação de bens de luxo, né? Então é uma preocupação. Vocês vão ter a chance de trabalhar com o Celso Furtado, com a literatura do Celso Furtado, não é nesta disciplina, então, mas em outros momentos vocês terão a chance de ver a teoria de Celso Furtado como um importante contraponto a isso, né? A produção de manufaturados, ela fica restrita, né, nesse cenário que ele está falando de concentração. A região, então, teria seu crescimento abortado mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, quando os retornos decrescentes surgissem na atividade principal. E aí, então, você vai ter uma falha, esse crescimento vai ser abortado, não vai conseguir ter uma sustentação aí no médio e longo prazo. O dualismo econômico ou estrutural é caracterizado aí por sistemas econômicos nos quais, então, você tem a coexistência de setores pré-capitalistas e setores capitalistas. Então, essa economia, ela não vai funcionar perfeitamente. Nós vamos ter aí algumas dificuldades para que essa economia cresça no médio e longo prazo. Então, a economia dual é dividida aí em dois setores. Um setor moderno, tido como moderno, um setor capitalista, e um setor mais arcaico, chamado às vezes de tradicional e muitas vezes tratado como atrasado, que seria o setor pré-capitalista. Eu não gosto muito dessa ideia de setor atrasado, setor moderno, porque isso dá uma lógica de que um setor é melhor do que o outro. E alguns autores podem até questionar o que é, afinal, ser moderno. Hoje, por exemplo, talvez seja moderno uma produção agroecológica, né? Uma produção orgânica talvez seja considerada moderna hoje, enquanto uma produção com muito uso de agroquímicos talvez seja vista como algo já não tão moderno. Mas naquela época a ideia do moderno era essa ideia de uma produção com muitos insumos, com muita tecnologia, normalmente com mais mecanização. Hoje a gente poderia dizer com mais eletrônica, com tecnologias de ponta, com informações georreferenciadas, Wi-Fi e coisas desse tipo. Mas então o setor moderno voltado para a exportação e aquele mais atrasado voltado para a produção doméstica, e aí voltado para uma produção de subsistência e atividades, e ainda teríamos aí algumas atividades voltadas para atender o setor exportador. Então, o setor moderno teria pouca capacidade de induzir internamente, isso nesse cenário onde ele está falando de muita concentração, tá certo? Onde ele poderia, quando muito, gerar atividades acessórias, inclusive industriais, aí, com características tradicionais e baixa produtividade. Então, esse setor, esse dual, é que poderia gerar aí, problemas nessa teoria, nessa ideia de basear totalmente em atividades para exportação. Bom, aí nós temos então uma outra autora que também tem influenciou, né, bastante na teoria, na ciência regional, que é a Jane Jacobs, né? Ela fez um trabalho mais ligado às cidades, tá certo? Onde ela vai desenvolver os conceitos de base de exportação junto com a ideia de economias externas sobre o crescimento das cidades. A Jane Jacobs ela entra com um portfólio, uma base
diferente, ela tem aí uma formação com bastante influência aí de economia e sociologia, a parte da mídia, uma jornalista, escritora, ativista, né? E então, segundo ela, as próprias cidades vão possibilitar o avanço das mais variadas atividades, inclusive agrícolas, né, pelas facilidades que a cidade vai prover, né, as inovações, as especializações na cidade. Então, ela vai ter aí uma ênfase forte nas cidades. Segundo Jacobs, para crescer é essencial exportar e produzir internamente bens e serviços para esta atividade exportadora e para o mercado local. A cidade vai então crescer por meio de um processo de diversificação e diferenciação na economia, estimulado aí por um trabalho exportador, né? Então, inicialmente recursos naturais, artesanato, etc., e depois vai modernizando, vai para uma indústria secundária, exportação de produtos industrializados e também uma produção voltada para o mercado interno. Então, no decorrer deste processo de crescimento econômico, você tem a adição de novo trabalho na economia e é essencial que esse produto interno passe a ser exportado, que novos produtos sejam criados. E então ela vai dar uma ênfase bastante forte na ideia da inovação, na ideia da inovação. E isso para ela vai ser mais facilitado quando você tem as cidades. Então, você tem que adicionar novo trabalho, tá certo? Então, você tem já o que é feito e você precisa ter algo novo, criar e recriar as economias. Então, economias que não criam novas atividades, novos tipos de bens e serviços, não vão conseguir se desenvolver, pois é assim que é só com as inovações que o trabalho vai se diversificar e se expandir. Então, para a economia desenvolver, é essencial que haja o crescimento do produto, adição de trabalho em diferentes períodos de tempo, ou seja, para prosperar é preciso inovar, diversificar, substituir por trabalho local aquelas atividades que antes eram compradas fora da região, então aquelas que eram importadas, ela vem somando junto com aquela lógica da substituição das importações. Então, haverá um efeito multiplicador das exportações, vai gerar renda, vai estimular o emprego local e vai viabilizar o aumento das importações, das compras de produtos de outros locais. Então, o efeito multiplicador das importações também vai ocorrer na medida em que as cidades cresçam, né? E ela vai então entender o modo de produção dos outros produtos, esses produtos que vêm, né? A população local, eles vão entender como são esses produtos, vão aprender com isso, vão inovar, vão substituir essas importações, desde que sejam produtos economicamente viáveis, né? E colocar então o trabalho local para desenvolver essas atividades. Então, a substituição de importações para ela vai ser chave no processo de crescimento, não só da economia, mas também da cidade, né? E eu resgato aqui um pequeno post que a gente vê aí sobre o modelo chinês. Não foi algo que a Jacobs falou, tá certo? Mas é uma forma que a gente vê bastante importante, que ocorre nos países asiáticos, é que eles focaram bastante nessas exportações e a ideia seguiu esses 3 itens aqui: copiar e integrar. Então, primeiro começa a reproduzir aquilo que está sendo comprado, que vem de fora, começa a reproduzir, integra a economia, aí depois copia e melhora, então faz algo melhor, começa a inovar, começa a melhorar aquele produto e redesenhar, então criar algo a mais, algo novo. Isso vai permitir então que ele não só substitua a importação, como comece a exportar
algo a partir dessa economia. Bom, a gente vê aí um debate e esse debate envolve também o Marshall, que veio lá atrás, né, quando a gente olha a literatura, aquele rol lá atrás, que eu tinha colocado nos primeiros slides, a gente tinha aqui essa corrente de desenvolvimento regional lá no final do século XIX, o Marshall, ele falava alguma coisa sobre os polos, os distritos industriais, o distrito marshalliano, né? E aí depois a gente vai ver aqui o Norte e a Jacobs falando algo um pouco diferente. Isso vai então nos proporcionar um debate entre esses dois. Quem está certo? A corrente do Marshall ou a corrente aí da Jacobs e do Norte? A gente deve especializar ou não? Ou a gente deve diversificar? Né? Então, quais os efeitos da especialização ou da diversidade no desempenho das regiões? Né? Então, isso vai mudar, né, os níveis de agregação industrial e geográfica. Essa agregação industrial aqui, podemos dizer, uma aglomeração, uma concentração num determinado local, uma concentração de setores num local, juntamente com a escolha de como medir isso, de quais os indicadores vamos utilizar para dizer que está especializado ou não, ou se está mais diversificado. Isso vai ser fundamental para dizermos aí se estamos mais para uma literatura do tipo polo de crescimento, do tipo distrito industrial. Vamos lembrar que essa ideia do distrito do Marshall é muito próxima da ideia do polo de crescimento do Perrot, ou se nós estamos mais para um lado de diversificação, de diversidade, uma coisa mais do tipo do Kristaller, onde você vai ter hierarquias maiores, cidades com maiores diversidades e assim terem maior crescimento. Qual que é o correto? Seria melhor então a gente fazer polos especializando em algo, ou seria melhor a gente ter diversificação e com isso ter crescimento? Né? Então o que está sendo colocado aqui, esse é um artigo da Beldray e Shifauerova, né? Então onde elas discutem essa situação. Né? Então podemos dizer que nós temos aí um embate entre economias de aglomeração, externalidades e as inovações. Então podemos citar dois tipos de externalidades importantes por desempenhar papéis aí de criação e difusão de conhecimento. O Glaser, um outro pesquisador importante aí na literatura de ciência regional, comentou um pouco sobre isso. Então, externalidades associadas à especialização, que elas estão principalmente dentro de um setor específico, esse modelo do Marshall. Aqui a gente pode colocar como modelo MAR, seria o modelo de Marshall, Arrow e Homer. E as externalidades de diversidade, quando elas têm um funcionamento em vários setores. Então, o Marshall observa que as indústrias se especializam geograficamente porque a proximidade favorece a transmissão de conhecimento entre as empresas de um determinado setor. Então, essa proximidade reduz custos de transporte de insumos, de produtos, e permite que as empresas se beneficiem de um mercado mais eficiente, um mercado principalmente aí de trabalho. Eles estavam falando principalmente de trabalho. Jacobs já menciona a diversidade como principal motor das inovações, porque quanto maior o número e a variedade de divisões de trabalho, então de tipos de setores, maior a capacidade da economia de adicionar ainda mais tipos de bens e serviços. Então, de um lado, o foco é especializar para gerar vantagens que vão ser transmitidos aos outros setores, externalidades que vão acontecer com os outros setores.
A Jacobs já está do lado da diversidade, como ela gerando externalidades positivas. O Porter vai aparecer nesse ambiente aí também, falando da concorrência. Então, um outro embate associado aí, que segundo o Porter, a concorrência, a competição vai favorecer o crescimento mais do que o monopólio. O monopólio, para ele, enfraqueceria, traria menos vontade, menos ímpeto, né, para você ter inovações. A competição seria algo mais saudável, a concorrência auxiliaria mais nessa transmissão de conhecimento pela necessidade de sobrevivência. O Glasser, de outro lado, vai argumentar que o monopólio local, veja, é o inverso. O Glasser vai falar que o monopólio é melhor para o crescimento do que a concorrência, porque o monopólio vai restringir o fluxo de ideias e, portanto, vai permitir que as externalidades sejam internalizadas pelo inovador. Então, as ideias dentro de um monopólio funcionariam melhor para ele ter sucesso. São situações aí totalmente contrárias, um pensamento do outro, e aí esse artigo, então, ele está trabalhando essa comparação, afinal, o que é melhor, né? O modelo do Marshall, Arrow e o Homer, eles vão afirmar, então, que a concentração de um setor em uma região promove a disseminação de conhecimento entre as empresas, facilita a inovação nesse setor, em particular nessa região. Ele está defendendo a especialização, quer dizer, você concentra, mas concentra em algum setor específico. Essa especialização incentiva a transmissão, intercâmbio de conhecimentos, ideias, informações, tanto de meios mais formais como informais, processos de imitação. As empresas são parecidas, estão umas próximas das outras e, portanto, tem a chance de imitar, de fazer parecido, de aprender com o vizinho, aprender com aquele que está ao lado, né? A gente não pode negar que exista isso, né? Existe esse modelo de aprendizagem com o vizinho. Então, você tem um mercadinho, próximo dele tem um outro mercado, eles trabalham de uma forma que um começa a copiar, a aprender com o outro o que pode ser feito. E eles só fazem isso porque estão próximos. São do mesmo setor, de um setor semelhante, e eles estão perto. Então, eles conseguem transmitir o conhecimento de um para o outro. Ainda podemos imaginar que funcionários de um migram para outra empresa, que é parecida. E ele leva um conhecimento, ele leva um aprendizado junto com ele. Então, isso vai acontecer apenas entre empresas do mesmo setor ou de um setor semelhante e que só pode ser apoiada por concentrações regionais do mesmo setor ou de setores semelhantes. Então, o modelo do Marshall, Arrow, Homer, eles preferem o monopólio local. O local detém o conhecimento e não querem que isso extrapole para outros locais. O Krugman vai falar que existem economias de escala decorrentes dessa aglomeração geográfica no mesmo setor, né? E vai aparecer a palavrinha, aqui a terminologia no inglês, o knowledge spillovers. O que seria isso? Knowledge é o conhecimento. Spillover quer dizer que é um processo que passa além, ele difunde-se além daquela firma. Então, é um processo de difusão do conhecimento decorrente da migração de empregados de uma firma para outra no mesmo local. Então, esse espraiamento, esse knowledge spillover é um espraiamento, é uma difusão do conhecimento para o entorno daquela região.
Isso porque as empresas estão próximas. Então, é decorrente em grande parte das externalidades. E para Jacobs, as cidades são a fonte principal desses spillovers, tá certo? Esses aperfeiçoamentos, né, que a Jacobs faz ao modelo do Marshall, apontam que os spillovers entre as firmas vão ocorrer por uma proximidade tecnológica. O que a Jacobs não concorda, a Jacobs defende a diversidade. Ela defende que tem que ter vários setores. Então, para ela, vai ter o spillover, vai ter a difusão do conhecimento entre setores, e isso principalmente se houver proximidade tecnológica. O Hausmann e o Hidalgo vão falar isso depois lá em 2000, 2010, né? Então a gente já está aí chegando no século 21, onde eles vão defender a ideia da complexidade econômica. E uma parte dessa conversa é que a complexidade econômica vem dessa proximidade tecnológica e dessa diversidade de produtos para exportação. Então eles estão aí de certa forma conectados, tá? E então para eles aí os locais diversificados dão origem às cidades e as cidades facilitam as externalidades de Jacobs, tá certo? Só que a Jacobs está defendendo diversos setores, não está defendendo a especialização em um setor. Bom, a externalidade de Jacobs, a gente tem a ideia de que competir é melhor para crescer. O argumento de Porter, né? Então, que maior competição vai ter maior necessidade de inovar, né? E maior progresso técnico e maior produtividade. A inovação, por quê? Porque você tem que sobreviver. Entendeu? Num momento de maior concorrência, num ambiente de concorrência, você vai buscar mais inovação. O que é uma dualidade, né? Porque você tem muita competição, você investe em P&D para ter inovação, mas normalmente os retornos de P&D são lentos. Então a pesquisa, o desenvolvimento leva tempo para amadurecer, não é rapidamente que você tem esse retorno. O Porter vai argumentar também que as difusões do conhecimento dentro de um setor integrado verticalmente funciona melhor. Então, você imagine uma indústria integrada, por exemplo, de aves, onde você tem uma integração vertical na cadeia, uma grande indústria como, por exemplo, Brasil Foods ou a JBS, controlam a cadeia produtiva no sentido de que elas estão intensificando essa troca de conhecimento desde a produção das matrizes que vão gerar as aves e os pintinhos de um dia, para depois serem criados nas granjas, controlando também a parte da alimentação, a parte sanitária, toda a parte de criação desses animais, até levar para o abate e processamento desses animais. Então é mais fácil você ter um knowledge spillover dentro desse processo todo, uma difusão do conhecimento ao longo de todo esse processo produtivo no setor integrado verticalmente. É isso que o Porter defende dentro desta literatura. Então, você tem aí alguns pontos de convergência, outros de divergência entre o pensamento do Marshall Errol Romer e algumas vezes concordando com Porter, como, por exemplo, sobre a difusão do conhecimento em firmas do mesmo setor, enquanto a Jacobs defende que o spillover deve estar entre os diferentes setores. De outro lado, a Jacobs e o Porter defendem a competição para o crescimento, tá certo? Enquanto o modelo do Marshall, Arrow e Romer defendem aí o monopólio local, tá certo? Então a gente pode pensar assim, qual externalidade que é melhor? Você tem diversidade ou especialização? Qual que é melhor? É melhor você ter concentração ou competição? A resposta típica na economia é depende. Depende de como você mede, de como você analisa isso, de quais os setores, qual a região, qual o nível de agregação você está considerando. Então, o Marshall
ele vai falar que a fonte dessa difusão de conhecimento está mais associada à especialização. Ele defende a especialização, tá certo? Para Jacobs já está ligado à diversidade e está ligado à competição. E para o Porter a gente pode dizer que está ligado à especialização e à competição. Então eles têm pensamentos aí um pouco diferentes uns dos outros, tá certo? E a gente pode dizer que nós temos situações onde prevalece um modelo ou outro modelo de acordo com o setor, de acordo com a região, de acordo com a forma como é medido isso, como é investigado isso. Bom, em geral, a gente tem que externalidade é um efeito que emana de uma atividade que tem consequências sobre outra atividade, mas isso não reflete diretamente nos preços do mercado. De outro lado, a repercussão do conhecimento está geograficamente ligado à região em que o novo conhecimento é criado. Então, a gente tem aqui alguns autores que analisaram isso, né? O Anselin, Altan Bernard, Feldman, Aldrich, né? A gente tem aqui alguns pensadores aí investigando esse fenômeno. A proximidade geográfica auxilia o transbordamento do conhecimento. A difusão, a geração do conhecimento entre os aglomerados, entre os clusters. Então, entre esses ajuntamentos de empresas de um mesmo setor ou de diferentes setores. Se você está mais próximo, você deve ter mais efeito. Então, a ideia básica na geografia sempre fala isso, né? Quanto é mais fácil que o efeito exista, quanto mais próximos estiverem, e esse efeito, então, vai ser mais forte se você estiver mais próximo. Não tem prova direta da existência do transbordamento do conhecimento. Então, isso é importante a gente ter consciência disso, tá certo? Bom, algumas hipóteses, algumas medidas nesse estudo aí da Beldry é que você tem aí diferentes proxies para analisar isso. Como é que você vai analisar essa externalidade? Então, você tem proxies, como o tamanho da cidade, haveria uma necessidade de medir as entradas, as saídas, as conexões, o fluxo de trabalhadores entre os setores e entre as regiões, a repercussão tecnológica, e nem sempre você vai conseguir medir isso adequadamente. Né? Existem aí evidências das duas hipóteses, tanto a hipótese de Jacobs, a hipótese de Marshall. Tanto a hipótese para a diversidade, como a hipótese para a especialização. Tanto a hipótese para a competição, como a hipótese para o monopólio. Embora a gente saiba que monopólios normalmente são válidos apenas no curto prazo. No longo prazo, você vai ter tudo variando, todos os cenários aí, todas as hipóteses associadas ao monopólio. O Duranton e Pulga, né, então ele fala que parece haver necessidade tanto de grandes cidades diversificadas, como de pequenas e especializadas. E a revisão de literatura nos conduz às duas hipóteses, ou seja, achamos tanto de um lado como do outro. Então, não se trata mais de, enquanto aí cientistas regionais, não se trata mais de admitir uma e negar a outra. O que existe é a necessidade de abrir a cabeça e entender que existem as duas possibilidades. E aí investigar, então, de que modo aquele estudo, aquela região que eu estou avaliando, de que modo ela vai estar mais próxima de um cenário ou de outro. Bem, algumas percepções importantes é que as cidades que são muito especializadas, então, portanto, muito focadas em um setor, ela fica mais vulnerável ao lock-in, ao fechamento em si mesmas. Entendeu? Então, elas ficam, de certa forma, impermeáveis quanto à entrada de ideias de fora, e isso é, de certa forma, ruim, ela fica vulnerável, tá certo? As cidades mais diversificadas, elas estão menos associadas à falta de crescimento, ou seja, no geral, as diversificadas crescem. As especializadas crescem também, mas não é em todo o cenário. Se você tiver
efeitos exógenos aí naquele setor onde a cidade é especializada, você pode ter aí um cenário ruim naquela cidade especializada. De outro lado, às vezes uma cidade ela é diversificada, ou você tem momentos bons em alguns setores, mas como a cidade tem vários setores, ela não consegue às vezes crescer tanto quanto aquele setor ali que estaria sendo favorecido. Então a gente tem os dois cenários, mas no geral a diversificação ganha um pouco aí, tá certo? Mas não quer dizer que as especializadas não ganhem, elas têm exemplos positivos também, ok? E do ponto de vista de medidas, a gente tem aí várias medidas que são comuns nesse tipo de análise, nesses cenários. Então, o quociente locacional é uma medida, o índice Hirschman-Herfindahl é uma outra, o número de firmas de um local, o emprego em um determinado local, o índice de fechamento tecnológico, quer dizer, até que ponto você tem tecnologias ingressando ou tecnologias apenas locais, tá certo? Esse índice já é um pouco mais difícil de você ter essa medição, tá certo? É diferente de você ter aqui número de firmas, que é só você contar e você automaticamente já tem esse indicador, né? O share, ou seja, a parcela do setor na região, então é uma medida também usualmente feita. A gente calcula esse share quando a gente está calculando aqui o quociente locacional. O share também é uma medida que está aqui dentro do índice do Hirschman-Herfindahl, que ele vai usar o share ao quadrado, né? Então, o share do setor na região, ou seja, qual que é a parcela daquele setor na região? Pode ser medido por produto, por valor adicionado, por níveis de pesquisa e desenvolvimento, quanto de pesquisa e desenvolvimento daquele setor naquele local. Então você tem aí algumas categorias de medidas que são consideradas na literatura, como a parcela, o share, o tamanho do setor, quantos setores existem, e assim podemos ir andando, né? A gente vai falar sobre os indicadores no capítulo um pouco à frente, onde aí a gente tem, então, tentativas de mensurar esses efeitos e tentativas de explicar o que está acontecendo nessas economias. O quociente locacional, ele tem sido mais usado, né, para mensurar as externalidades do modelo Marshall, Arrow-Romer, né? Então, o QL, né, o quociente locacional, onde ele está olhando o share de um setor num local em relação ao share do setor em uma economia de referência, né? Então, ele é sensível ao tamanho da região, tá certo? Então a gente tem que fazer alguns tipos de adaptações. Alguns estudos fizeram essas adaptações para o tamanho da região e isso demonstrou um poder um pouco menor do que QL para analisar as externalidades de Marshall. O emprego em termos absolutos, muitas vezes é usado, né, para investigar, para avaliar o tamanho do setor. E algumas vezes a gente separa o emprego inovativo daquele emprego considerado não inovativo para identificar as externalidades. Então é uma ideia de criação, de tecnologia, de modernidade, de avanço tecnológico de uma determinada economia. Então alguns setores são considerados mais tecnológicos, mais inovadores, e, por exemplo, eletrônica, alguns setores associados a telecomunicações, a pesquisas de ponta, né? Então, esse emprego inovativo comparado com o emprego não inovativo seria uma alternativa aí para avaliar as externalidades do modelo de Marshall, né? E para o lado da Jacobs, muitas vezes tem sido utilizado o índice do Hirschman-Herfindahl, um índice que às vezes é usado para avaliar a diversidade. Algumas vezes usam a inversa desse índice, então fazendo 1 menos o índice do Hirschman-Herfindahl. Algumas vezes usando o emprego setorial também, a população total, porque a Jacobs dá muita ênfase nessa da cidade, dos centros urbanos como
ambientes mais inovadores, ambientes onde você vai ter esse spillover do conhecimento, essa difusão, esse transbordamento do conhecimento. Alguns estudos usaram aí o índice de Gini para a diversidade. O índice de Gini é tipicamente um índice de concentração, mas algumas vezes adaptado para a ideia de concentração espacial, o Gini espacial. A população total local, né, também utilizado. A ideia de inovações por meio de patentes, então também é uma forma. Esse aqui eu já acho um pouco não tão adequado para a nossa situação aqui do Brasil, porque muitas vezes a gente não gera uma patente, né? Então isso, às vezes essas patentes estão no exterior e aí a gente não consegue observar necessariamente esse fluxo tecnológico. Algumas vezes esse transbordamento tecnológico vem por meio de multinacionais e tal, e às vezes essas patentes estão no exterior, né? Então não necessariamente aqui no local. Bom, então essa era a videoaula de hoje, né? Então essa ênfase na exportação. A exportação requer vantagens comparativas, vantagens competitivas, de modo que você consiga colocar o produto no exterior, e isso depende então de inovações, depende das externalidades geradas, e a Jacobs vai defender as cidades, que as cidades seriam ambientes mais adequados para isso. E ela defende a diversidade. A diversidade auxiliaria as cidades e, ao mesmo tempo, as exportações. Já, do outro lado, a especialização seria uma forma de também adquirir vantagens, economias de escala e, dessa forma, conseguir exportação. Então, nós temos aí as duas abordagens, tá certo? Então, a gente não pode dizer exatamente que uma é superior à outra, mas que elas existem, as duas abordagens existem, e algumas regiões vão ter sucesso em uma abordagem e outras em outra abordagem. Ok? Então, era isso por hoje. Até!